Oi gente, tudo bem com vocês? Começando um vídeo novo aqui no canal. Como vocês viram no título, eu quero falar sobre hábitos para alcançar níveis mais profundos com Deus. E é com base no que o Espírito Santo me falou. Eu estava tomando banho e eu já tinha esse entendimento de gravar vídeos aqui pro canal. Já tinha isso, já tinha feito alguns, já tinha feito já até do pó de ouro. E aí o Espírito Santo, enquanto eu tomava banho, ele falou assim: hábitos que me fizeram alcançar, que alcançam níveis. Gente, parei aqui, buzinaram aqui, e se vocês escutarem alguns barulhos aqui, eu moro numa rua muito movimentada, mas eu não vou deixar de gravar, tá bom? E o Espírito Santo, então, que me direcionou a fazer esse tema. Eu quero aprofundar aqui alguns tópicos que me fizeram, que eu pratiquei. Não tirei isso de lugar nenhum, mas são hábitos que eu pratiquei na minha vida e eu comecei a ter mais experiências com Deus. Experiências em visões, em sonhos, e ouvir a voz do Espírito Santo e tudo isso. E aí eu quero contar pra vocês tudo nesse vídeo. Pra começar uma introdução desse vídeo, eu quero dizer pra vocês que eu já sou cristã em 2012, desde 2012. Já sou batizada nas águas. Eu e o meu marido e a minha família, nós congregamos. E na igreja que eu estou plantada, eu tenho uma célula de crianças aqui em casa, eu frequento uma célula de casais, então eu participo ali, eu congrego numa igreja. Eu acho que o primeiro ponto principal é você congregar unida, sabe? Em comunhão com as pessoas mesmo. Acho que é muito importante, é a base da nossa vida cristã. É congregar. E aí nesse vídeo eu quero relatar completamente o passo a passo que me fez chegar até o nível que eu estou. E eu também quero falar aqui nesse vídeo que eu nem estou perto do que eu quero muito mais com Deus. Gente, eu tô fazendo esse vídeo sobre hábitos que me fizeram alcançar níveis mais profundos, mas eu não me julgo ainda profundo o suficiente no que eu quero, sabe? E eu acho que sempre tem mais. Essa é a nossa vida com Deus. É assim, é extraordinária, né? Quando você pensa que você está... Não, tem mais, tem muito mais de Deus. E tem níveis muito profundos, muito profundos. Tem os níveis rasos, né? E tem os níveis mais profundos. E Deus nos chama pra isso, pra ter intimidade com Ele, porque Ele quer falar os mistérios, Ele quer conversar conosco, né? Ele quer interagir, Ele quer nos dar experiências com Ele. E pra isso nós precisamos mergulhar mesmo na presença dele, né? E aí com essas práticas espirituais eu comecei a ter mais experiências com Deus. Não que eu não tivesse antes, porque eu acho, sei lá, eu devo ter algo já ativado em mim desde que eu nasci, sabe? Porque desde que eu nasci eu já tive algumas experiências espirituais, não com Deus, tá? Não quero... Tá? Não foi com Deus, mas eu creio assim que certas pessoas nascem com algumas sensibilidades a mais. Só que quando eu me converti, eu parei de ver as coisas que eu via antes. E aí eu comecei mesmo a ver as coisas que Deus queria me mostrar com base a partir depois, né, que eu comecei a fazer colocar essas práticas espirituais na minha vida. E eu vou destacar aqui para você 10 hábitos que eu incluí na minha vida, para que você também possa se sentir inspirada a incluir na sua vida também, no seu relacionamento com Deus diário. Então vamos lá? A primeira dica, e não sei nem se é uma dica, mas é antes de tudo, tenha fome e sede. Então, que a gente possa ter fome e sede de conhecer mais a Deus, da palavra, de tudo que vem dele. Então, crie essa expectativa. Se você ainda não tem isso, peça a Deus. Peça a Deus mais fome, que você seja sedenta pelas coisas do reino. Tenha sede, tenha sede. Não se contente com aquilo que você tem. Não se contente. Tenha sede, tenha sede. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é, misturada com a primeira também, eu comecei nos meus pedidos de oração diários, né, que é muito importante, ore diariamente. Nos meus pedidos diários com Deus, eu tenho pedido mais fome, mais sede, é muito importante, peça nas orações isso. Tenho pedido também para que Ele derrame sobre mim mais fé. Tenho pedido isso, para que Ele venha derramar no meu coração muita fé. E existe o dom da fé, né? Eu também peço nas minhas orações. Então, peça nas suas orações. Clame a Ele, peça mais fome, mais sede. Senhor, eu quero estar com mais fome e mais sede de Ti. Porque todas as coisas vêm dEle. E até a vontade de estar com Ele vem nele. Então, peça a Ele. E eu tenho certeza que você vai receber. Terceiro ponto, terceiro hábito é ore pedindo a Deus que você seja mais cheio do Espírito Santo. E ore para que você seja mais sensível a Ele. Peça que você seja mais sensível ao Espírito Santo.
e mais cheia o Espírito Santo, né? Que a sua carne diminua e que o Espírito ele seja maior em você. Que o seu corpo, todos nós, eu acho que vocês sabem, né? Que nós somos compostos de corpo, alma e espírito, né? E que o nosso corpo e nossa alma se inclinem a ouvir as coisas do Espírito, né? E não ao contrário. Então se alimente dele, se alimente. E eu vou continuar aqui falando, porque senão eu vou falando, embolando tudo. Mas eu também quero falar outro ponto muito importante para vocês, então fiquem no vídeo. Então, quarto hábito que me fez alcançar níveis mais profundos com Deus foi que eu comecei a participar do ministério online profético de mulheres, né? Que tem um grupo de oração, tem um grupo, é uma célula online. Lá dentro desse grupo, lançam propósitos com Deus, lançam jejuns coletivos, propósitos de oração, orações, relógio de oração, lança tudo assim que vai te levar assim para mais parte de Deus, sabe? Então busque isso. Se na sua igreja não tem algum ministério assim aquecido, né, profético, busque isso. Busque pessoas ali que também estão sedentas. Caminhe com pessoas que estejam sedentas. Isso é muito importante. Se desfaça de amizades que não te levam para mais perto de Deus. Faça amizades com aquelas que são amigas de Deus. Faça amizades com aquelas que são sedentas pelas coisas do reino, né? E se você não tem essa companhia, então busque. Eu indico de coração, eu indico o Ministério Plenas, que é um ministério online. Todas nós conseguimos participar, porque não é um endereço físico, é online. Toda quarta-feira nós temos célula às 8 horas. Lá no grupo nós temos interações das ministras que estão orando pelas pessoas. Tem muita cura, gente, acontece muita cura, muita oração por cura, e elas ensinam também a orar por cura. Tem muitos propósitos, jejuns. Eu aconselho muito vocês participarem disso. Então, o quarto hábito é: se aproxime de pessoas que sejam sedentas do Senhor, né? Se na sua igreja aí tem pessoas que vão pro monte orar, então vá junto, entendeu? Se alinhe a essas pessoas. E aí, quinto ponto é que eu comecei a ter muita expectativa pelos meus encontros com Deus, né? Todos os dias eu oro sentada na ponta da minha cama, com a janela aberta, e bem no fundo da minha vista tem umas montanhas. Eu moro em São Paulo, então muita casa, então não tem muita natureza. Mas assim, bem lá longe tem umas montanhas. Na rua de baixo dá pra ver que tem umas árvores. E tem o céu, né, com as nuvens. E eu oro contemplando, porque na palavra diz que a natureza revela a glória de Deus. Então, se a gente aprender a ver a glória de Deus, nós seremos muito cheias do Espírito Santo, né? Se a gente contemplar estas coisas, nós seremos ali também, a glória de Deus virá sobre nós, né? Nós seremos cheias do Espírito Santo. Então, o quinto ponto é: contemple a natureza, sinta a glória de Deus através da natureza, que a natureza revela quem Deus é, a glória dele. Sexto hábito que me fez alcançar níveis mais profundos é que eu comecei a ter um compromisso com a Bíblia. Comecei a ter um compromisso com a palavra de Deus. Eu criei uma planilha aqui no meu Excel, se vocês quiserem. Comenta aqui nos comentários aqui embaixo, que eu dou um jeito de enviar para vocês. Coloquem o e-mail aqui de vocês, que eu dou um jeito de enviar, tá bom? É uma planilha que eu organizei, que tô fazendo a leitura anual da Bíblia. Eu nunca tinha feito, gente. Eu sempre li assim livros, sabe? Livros separados ou versículos, capítulos separados, mas nunca assim, tipo, pegar e ler tudo. E eu estou lendo, e pra mim, assim, eu sou uma pessoa muito visual, então eu criei essa planilha pra que eu batesse assim no olho, o que eu preciso ler nesse dia. Aí quando eu leio, eu vou lá e tico. E não que Deus seja assim, né? Eu creio que Deus, ele pode infinitamente, a gente pode ter infinitas experiências com ele, mas eu sou muito visual, então eu me organizo melhor na leitura da palavra se eu vejo que eu tenho que ler e eu vou lá e tico, pra eu criar um compromisso comigo mesma, sabe? Eu visualizando aquilo. Eu visualizo na planilha o meu compromisso que eu tenho com a palavra de Deus. Então, no mínimo, se você ainda não fez a sua planilha, não se preocupe. Comece lendo 2 capítulos da Bíblia por dia. É o mínimo, gente. 2 capítulos por dia. Você pode ler um livro, começar pelo Novo Testamento, ou você pode começar pelo comecinho, que é Gênesis. Mas leia, gente. Leia 2 capítulos por dia. É essencial. Essencial. Sétimo hábito que você precisa praticar na sua vida é: no seu momento com Deus, você precisa orar em línguas.
Se você não é batizada em orar em línguas, acessa o arroba aqui no Ministério Plenas, porque lá as ministras, elas ajudam muito as meninas a serem batizadas com o Espírito Santo e orar em línguas. Então, clica lá, acessa o Ministério Plenas. E caso você seja já batizada em línguas, você precisa praticar isso diariamente. Todos os dias. Ore no mínimo, ore 10 minutos por dia só em línguas. Por que orar só em línguas? Porque diz que quando a gente ora em línguas, é o Espírito Santo que está orando por nós, né? É o Espírito que está orando por nós. E aí o Espírito sabe daquilo que nós necessitamos, infinitamente mais do que nós mesmos sabemos, o que nós precisamos, né? E quando a gente começa a ter essa prática, nós começamos a ter visões espirituais, nós começamos a ter sonhos proféticos, nós começamos a ouvir a voz do Espírito Santo. Na primeira vez que eu me senti desafiada a orar, eu não tinha esse hábito de orar sempre em línguas. E quando eu orava, sabe, era no meio da oração, um minutinho, tipo isso. E aí eu me senti, não, eu vou sentar aqui, eu vou orar em línguas e eu vou marcar o tempo que eu vou orar. E eu orei assim a primeira vez, 15 minutos, direto assim, 15 minutos. E nesse primeiro dia que eu orei em línguas, naquela noite, quando eu sonhei eu expulsando um demônio dentro do meu quarto. E eu expulsava ele com as mãos sobre ele em línguas. Eu expulsava ele ainda em línguas. Então quer dizer o quê? A minha oração em línguas moveu o mundo espiritual aqui no meu quarto e fez com que eu fosse capaz de distinguir que tinha uma presença que eu tinha que expulsar. E eu sonhei isso, entende? Então, ore em línguas na sua casa. Ore em línguas todos os dias. 10 minutos é o mínimo. 8º hábito que me fez ter níveis mais profundos com Deus é nas minhas orações diárias. Orar. Orar por mim, orar pelas minhas filhas, pelas minhas 2 filhas, orar pelo meu marido. Orar, gente, orar pelas pessoas. Ore para todas as pessoas ao seu redor. Ore por cada um individualmente. Fale o nome de cada um e pega uma pessoa assim, ó, e fala, não, vou orar 5 minutos por essa, 5 minutos por essa, 5 minutos por essa. E ora pelas pessoas, todas as pessoas que estão ao seu redor. Ore pelas pessoas das células que frequenta, ore por cada uma. Porque isso é o que Deus quer, né? Nós somos sal e luz. Nós somos aqueles que... Nós não pertencemos à terra, né? Então nós estamos aqui a serviço. Estamos a serviço do reino aqui. Então que você possa decretar os planos de Deus na vida das pessoas que te cercam, porque você é a luz. E você vai trazer a luz. Que a luz habite em você. Amém? Então que você possa orar. Ore pela sua família. Ore até para os seus inimigos. A palavra de Deus diz que a gente deve amar os nossos inimigos. Ore por todas as pessoas ao seu redor, né? Ore pela sua avó, pelo seu tio, pelo seu primo. Ore por todo mundo. 9º hábito para você incluir na sua vida com Deus para se tornar mais profunda é você ter um tempo em silêncio. Depois que você já orou em línguas, você já leu a palavra, você já orou em línguas, você já orou pelas pessoas. Tenha o seu tempo em silêncio. Fique em silêncio, porque Deus vai falar. Depois que você foi muito cheia ali do Espírito Santo, que você já contemplou a glória de Deus, a natureza, agora é hora de você ficar em silêncio. Fique em silêncio esperando Deus falar com você, porque é certeza que Ele vai falar algo. É certeza. São essas as vezes que eu escuto a voz do Espírito Santo. É quando eu paro e no meio de tudo eu contemplo a glória de Deus, eu contemplo a natureza e eu ouço a voz do Espírito Santo. As vezes que eu já escutei a voz de Deus ou a voz do Espírito Santo foram das vezes que eu estava bem calma. Porque que acontece, gente? Como eu disse, o nosso corpo, nós somos formados de corpo, alma e espírito. E a nossa alma são os nossos pensamentos. E é muito claro a gente ouvir os nossos próprios pensamentos. É muito claro ouvir a voz da alma, porque ela praticamente grita na nossa cabeça, não é? A nossa alma grita, mas o espírito ele é suave. Ele fala assim, ó, como um sopro. Pelo menos comigo, né? Eu busco esse nível de intimidade para ouvir de forma audível a voz de Deus. Eu já ouvi algumas vezes. Já ouvi 2 vezes a voz audível. E eu quero contar pra vocês em algum vídeo aqui. Comentem aqui se vocês querem esse vídeo, eu relatando pra vocês como foi ouvir a voz de Deus audível. E então é isso. Se aquiete. Procure até parar de pensar tanta coisa, sabe? Tenta ficar em silêncio. Eu sei que é impossível parar de pensar, mas tenta reduzir um pouco os ruídos dos seus pensamentos, né?
ficar mais calma. E certeza que você vai ouvir a voz do Espírito Santo, é certeza. E 10º hábito que eu faço na minha vida é, depois de eu ficar nesse silêncio de ouvir a voz do Espírito Santo, eu fico também atenta, porque eu tenho, depois que eu termino meu período de devocional, eu tenho muitas experiências de ter visões. Eu tenho visões tanto com olhos abertos quanto com olhos fechados. E aí é importante você ficar nesse momento, porque você pode ter uma visão, você pode ver um anjo, você pode ter uma visão com uma pessoa. Semana passada eu tive uma visão com um moço que no final eu não conhecia a pessoa. E no final eu conheci a pessoa depois, 3 dias depois, e eu pude dar uma palavra profética para a pessoa. E se alinhou, porque a pessoa já tinha recebido ao longo da vida dela 5 vezes a mesma palavra. E eu tive a visão com a pessoa sem nem conhecer. Então é isso, gente. Se vocês querem também que eu conte essa experiência, comentem aqui no vídeo. Gente, eu tô anotando aqui, eu tô anotando na minha planilhinha, que já falei, né? Sou uma pessoa muito visual, sou uma pessoa da planilha. Tem a minha planilhinha aqui com tanta experiência com Deus, tanta, gente. É tão incrível, gente, é tão incrível viver isso. É tão incrível, né? É tão incrível ser amiga de Deus e não que eu seja o suficiente do que eu quero ser, porque eu quero ser muito mais, mas é incrível servir a Ele, porque Ele é um Deus real, Ele é um Deus que se apresenta pra mim, eu tenho visões, eu ouço a voz do Espírito, tem como, gente, Ele é muito presente, então busca esse nível de intimidade com Deus, busca esse nível profundo, tenho certeza, se você fizer esses hábitos que eu falei, tenho certeza que sua vida vai ser mudada, você vai ter experiências com Deus. Eu tenho certeza. E tem muitos mais hábitos. Nossa, tem tanta coisa para falar para vocês nesse canal agora. Tem tanta coisa para falar. Mas eu destaquei esses 10 pontos que eu acho fundamentais, né? Que são os que eu pratico no meu dia a dia. Mas o Espírito Santo vem ministrando no meu coração, sabe? Me sentindo desafiada. Se você quer receber aquilo que ninguém tem, faça o que ninguém fez. Se você quer ter um nível de intimidade com o Senhor, gente, eu já tive experiência de pedir pro Senhor que eu queria ser arrebatada. E Ele me levou, Ele me deu um sonho falando que iria me levar. E eu espero esse dia. Eu não posso desanimar. Ai, meu Deus. Incrível tudo isso. E eu espero que vocês vivam essas mesmas coisas e coisas ainda maiores. Coisas ainda maiores. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Ouçam o que eu falei com os olhos do Espírito, com os ouvidos, a mente do Espírito. Vocês sejam despertados para algo novo do Senhor vindo sobre você. Amém? E é isso. Esse vídeo pra mim foi... Eu tô aqui já super animada. Nossa, eu tô super animada aqui. E nesses momentos, até quando eu termino de falar, eu termino de orar e tudo, mas eu termino com o pote de ouro, né? Tem essas coisas. Então, queiram esses níveis mais profundos. Queiram, gente. Não fiquem no raso. Não se contente só em ir na igreja. De vez em quando tem gente que nem vai. Fala que ama a Deus, mas que não precisa ir pra igreja. Não seja assim. Não seja assim. Gente, não seja um cristão nesse nível. Queira viver coisas maiores com o Pai. Queira viver. É incrível. Algo lindo, fresquinho de Deus, o maná vai descer sobre você depois disso tudo que você fizer, amém? Então é isso, crie expectativa, crie uma sede, uma fome de viver o extraordinário com Deus. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero fazer a segunda parte desse vídeo, contando de um sonho que eu tive, um sonho profético, falando sobre níveis de intimidade com o Senhor, que eu interpretei assim. E eu quero falar como foi esse sonho, tá bom? Então, se vocês quiserem também, deixa muito like, deixa like nesse vídeo, que aí eu vou gravar, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. A partir desses vídeos que eu estou gravando aqui, um novo rumo que eu estou fazendo nesse canal, de contar as experiências com Deus. Eu vivo tantas experiências com Ele e essa plataforma, ela vai, certeza que vai servir para abençoar vocês, né? Também, para que vocês recebam também essa expectativa de vocês quererem viver também. E me contem aqui nos comentários quais experiências que vocês já tiveram com Deus, uma experiência mais impactante que você já teve. E me siga também no Instagram, Ana Carolina, @anacarolina.grosso. Vai lá me seguir, gente, pra gente criar uma rede aí de amigas. E vão lá também no Ministério Plenas participar, tá bom?
que é um grupo de oração muito sério, é um grupo muito sério, que leva as coisas de Deus muito a sério, tá bom, gente? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!